Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui, Humberto da Maquinasa, Bruno da Bufor, eu, Vinícius Camacho, da Camacho Construct. A gente está aqui num bate-papo super bacana a respeito de quê? Steel Frame. Steel Frame aqui no Brasil está iniciando, a gente está desenvolvendo grandes parcerias, né? O ambiente que a gente está tentando criar é realmente de soluções para construção a seco, telhados, fachadas, indo de encontro, né, com a parte das patologias das construções, visto que os prédios estão ficando doentes, né? E tudo está envelhecendo e precisa ser cuidado, tratado. E eu acho que a tecnologia do steel frame vem agregar valor, né, nessa questão toda das deficiências construtivas, uma vez que o sistema ele está normatizado. A gente tem uma baita indústria envolvida, né, no segmento. Então a gente está aí com N produtos, vocês podem ver aqui, isolantes, PU, parte de impermeabilizantes, placas cimentícias de alta qualidade, N produtos de excelente desempenho, tanto térmico quanto acústico, em relação aí, ó, falando a respeito das espumas de poliuretano. Então, assim, o steel frame ele vem agregar, né, e desenvolver e trazer todo mundo na mesma conversa. Por isso que a gente está aqui para trocar um papo, Nada né, melhor trocar do uma que a ideia. gente falar isso no Exatamente. Feira da patologia. Estamos aqui, FEIPAT, Feira da Patologia. Trazendo Não um devemos só falar sistema... bem, né? Não, nada é perfeito, nada dura para sempre, mas a gente sempre consegue melhorar o desempenho, tornar os materiais com muito mais critério, né? Tendo em vista a indústria atrás de todo esse processo construtivo, a gente consegue realmente amplificar e potencializar tudo isso. Aí entra o Bruno, questão de tratamentos de interfaces. Né? Na faculdade a gente aprende, na faculdade de engenharia a gente aprende a resolver um monte de problemas, mas os principais são quais? Interfaces. Aqui a gente está vendo a montagem do famoso steel frame, que basicamente são estruturas metálicas formadas a frio, Leves. galvanizadas, leves, com previsibilidade de custo. Quem não gosta, né, de pagar um preço justo por algo muito bom? E a gente vem apresentar aqui. E ainda mais esse case que a gente está falando, dependendo dos lugares, das intempéries, em um lugar ermo como que é isso daí, que isso daí é uma obra que foi feita na Indonésia, né? No Timor-Leste. Timor-Leste. Indonésia pertence, Timor Perfeito. pertence a... É ali. Ali do lado, né? Lá longe, lá longe. Exatamente. Isso aí foi uma obra do Itamar Borigato de Brasília, né? Que nos convidou pela Igreja Adventista para construir no Timor. Então, lugar, chuva, calor, sabe? Umidade. Tá aí desde a fundação, o radier, até as partes de telhado, tudo, foi tudo entregue. Pinturas, janelas, né? Você vê o nível de detalhe técnico que num lugar que não tem nenhuma indústria da construção convencional foi feito Nessa algo foto aqui, se você de steel deixar, frame. você pode ver que os materiais foram enviados do Brasil. Aí, aqui, ó. os containers, né, tal. Você vê Que não como podia facilita a depender logística, nada, né? Isso foi feito na pandemia ainda, ficou por 2 anos, chegou antes da pandemia, ficou por 2 anos fechados os containers lá, e nosso medo ainda era abrir os containers e Sabe-se lá o que vai encontrar ou não, né? E por coincidência, por felicidade, estava tudo intacto. E aí a gente vê, né, a integridade do produto, do material, alta qualidade, alto desempenho. Você não vê um ponto de oxidação, certo? Que é algo que é intrínseco ao material, por conta da sua proteção galvânica, o desempenho, a desenvoltura do material, porque ele é produzido de forma normatizada. Estrutura. Você vê a estrutura. Então é tudo, gente. Desde a fundação, você saiu ali do radier, você tem toda a parte de, em vez de ser pilares e vigas, você tem a estrutura metálica, né? Que são os frames, né? Depois você tem as coberturas, janelas, todo o sistema super estanque. Aí vamos falar um pouco da questão de parafuso, Bruno. É isso aí. Porque o parafuso resume tudo isso. Se não tiver um negocinho chamado parafuso pequenininho desse tamanho, nada disso funciona. Fala um pouco aí pra gente, Brunão. E a ideia do parafuso, né?
graças a Deus, hoje até tem mais empresas, Lá né? mais perto do... Existem mais empresas aí que estão participando, né, dessa cadeia, e a Bufor, ela acabou se especializando, né, em duas linhas de parafuso muito específicas, que é todos voltados para coberturas metálicas, qualquer tipo de uma telha hoje em grandes vãos, até residencial, e a outra linha que agora, né, a gente está conseguindo começar a colher mais frutos e ainda continua fazendo um desenvolvimento, que é a linha para as fixações steel frame. Agora me fala um negócio, não te cortando, mas quais são os tipos de parafuso que a gente precisa usar nas interfaces entre perfil-perfil, placa cimentícia perfil e placa cimentícia OSB? Inicialmente, até com a norma agora aprovada, ficou bem definido o casal de fixações para os frames, né? Legal. Além de um aço carbono temperado, ele precisa ter um revestimento que foi definido pela norma, que vai acompanhar a vida útil desse aço ao longo do tempo. Legal. E isso ajudou muito, porque tem muitas empresas que ainda estão com pouca informação com relação a isso. E às vezes o preço do material acaba sendo mais atrativo do que o desempenho que ele vai te trazer. Perfeito. E aí, com isso, acho que a norma veio agora mais para ajudar mesmo, né, a evoluir todo o sistema, principalmente os de fixações. Mas a Bufor tem essa vantagem de já estar um pouco mais adiantada em cima disso, porque já vem fazendo um trabalho muito específico, né? A gente brinca que existem várias empresas que fazem parafuso, e muito maiores que as nossas, né? Mas a gente brinca às vezes que também eles são mais clínicos gerais, né? Certo. Eles não chegam a ser um especialista. Não tem especificidade da Bufor. Isso. E a gente buscou isso com o tempo, né? Na verdade, a gente já tem mais de 20 anos aqui no Brasil e crescemos duas famílias de parafuso, que são as voltadas para cobertura e voltadas para a linha do steel frame. Com relação a esses parafusos do steel, vamos dizer que não são muitos, mas eles precisam estar adequados junto também dos tipos de materiais, porque hoje a gente tem uma placa cimentícia ou uma placa de fibrocimento que ela pode ser considerada mais dura ou mais mole. Não estou dizendo que elas são boas ou ruins, não. É a liga do material, característica técnica. Ela é mais flexível. Fibrocimento e placa cimentícia. E uma é mais flexível, outra menos flexível. E aí a Bufor conseguiu desenvolver para esses dois tipos de negócios, dos fabricantes das placas até também do OSB, o fixador ideal. Então, se eu falar o código ou uma descrição, vai ficar um pouco vago, mas o que a gente pode fazer depois é compartilhar nos canais o que seria a fixação frame Phillips, frame sextavado para telhado. Fixação... a qualidade do parafuso, cara. Exatamente. E assim, é difícil falar porque estou falando pela Bufor, mas ao mesmo tempo, você só consegue medir mesmo o desempenho das fixações quando você entra em escala. E aí, por exemplo, você fazer um telhado de 10 mil metros, de 100 mil metros, que é algo que a gente vive no dia a dia, nós vamos estar falando que estamos usando aí na faixa de 30 mil parafusos para 10 mil metros, 300 mil parafusos para 100 mil metros. Então, como ele é autoperfurante, tem o revestimento, tem a vedação, é uma série de fatores que na cobertura já é super importante. Agora você imagina fazer uma casa. Exatamente. Ou fazer uma área industrial, comercial. Então o desempenho ele não pode ser medido em 10 peças aplicadas. Ela tem que ser na escala. E aí é onde a Bufor, né, consegue fazer esse diferencial, porque veio trilhando uma qualidade e mantendo, que é o mais difícil, né? É isso aí. E o mais importante, tudo normatizado, né? O que eu queria deixar bem aqui explícito é o nível de qualidade e até de especificidade que a gente né, depende da indústria, né? Que a gente traz e compra os materiais para aplicação no steel, mas também a necessidade de uma mão de obra cada vez mais especializada. E aí entra muito a questão do Humberto ali na ponta, junto com a equipe de treinamento, trazendo toda essa dinâmica de treinamento, de capacitação, né? A gente pode ter os melhores produtos do mercado, o melhor ácido, mas se não tiver a mão de obra, que esse é um grande problema ainda. Exatamente. Pra todo mundo nesse momento, né? Exatamente. Mão de obra. Não? Mão de obra hoje
está cada vez mais escassa no cenário da construção convencional. Quando eu digo construção convencional, estou falando de pilar, viga, laje, concreto, alvenaria estrutural, né? Quando a gente fala do steel frame, a gente tem ainda poucas sementes plantadas em relação a isso. Não é algo que está travando o mercado, né? Porque tudo tem um começo. Então a gente está aqui trazendo que soluções, opções de desempenho, opções de qualidade, tanto no material quanto na mão de obra. Por quê? Para construir certo, construir uma vez, construir sem ter que reconstruir, né? A gente vê aí muitos prédios doentes por conta da longevidade do material, só que cada material tem a sua fadiga, né? O seu Vida ponto útil, onde, né? poxa, não tem para onde ir mais. Vida útil. Aí é onde a gente entra com a tecnologia aplicada à construção seca, que pode agregar valor, né? Tanto Fora- em questões de selagem, selantes. Quanto não de é? produto a gente já não tem no mercado hoje? Sim. Nesse ano, né? Sim, Então, há 10 exatamente. anos atrás, o steel frame estava no Brasil, mas Mas o leque ainda era muito a pequeno, maioria, né? a maioria Sim. dos produtos eram americanos, tudo importado. Exatamente. E mesmo assim, O- e a indústria brasileira só buscando tecnologia. Tem falado que o steel frame é um senhor de 100 anos. Só que aqui no Brasil parece um bebê que não sabe nem andar ainda sozinho. Por quê? Porque a gente não aderiu, né, a essa tecnologia de uma forma massiva, por conta da nossa origem portuguesa, que vai lá, coloca o tijolo, o bloco, gosta da argamassa, né? Você falou aqui de telhado, né? Quantas empresas, ou quantas casas, ou quantos condomínios não tem problema de telhado? Por quê? Porque os materiais não acompanharam a tecnologia. As telhas continuam sendo construídas... Troca de madeira para Exato. steel frame, né? Você tem ali toda uma série de contextos que agora não dá para chegar e falar assim, um telhado de 100 mil metros, não, troca de fibrocimento e põe agora uma telha de XPS, de EPS, de alta resistência que vai durar Mas 50 anos. Correr, né? Mas a verdade é dá. que o fibro ele também vai passar pelo mesmo processo de envelhecimento Exato. igual os prédios. Exato. Então tem muita obra que está sendo removido o fibro e é uma telha pesada, é uma telha que provavelmente ainda tem, pela norma, se eu não me engano, internacional, tinha até 2024, 2025, talvez estenda, para tirar esse fibro, que é um fibro que ainda era produzido com amianto. Agora não tem mais. Então, assim, é um nicho de mercado muito bom também para as empresas que querem desenvolver esse trabalho, porque é bem complicado você fazer um telhado novo do que você desmontar um de fibro e você tem que incinerar, você tem um custo alto, mas vai tendo que migrar, porque Exato. a vida útil vai chegando, né? E aí é onde a gente entra de novo num despertar da tecnologia, certo? O que eu tenho aqui? Ó, até trouxe algumas amostras aqui para a gente ver. Isso aqui é uma espuma de poliuretano, tá? Para quem não conhece, é um material bicomponente, tá? Aplicado por spray, que a gente consegue, em vez de ter que remover toda a telha, né, ou ela danificada e tudo mais, o que a gente faz? A gente aplica isso aqui sobre o telhado, tá? É leve, é durável, mais de 80 anos de vida útil, de desempenho, é altamente, tem um alto nível de desempenho térmico, tá? Então você que está buscando aí uma solução prática, instantânea, rápida, durável, econômica, sem parar a operação sem de parar baixo, a sua né? operação de dentro do teu empreendimento, cara, a gente está falando aqui de soluções em alto nível, tá? Não só para telhado, mas como para Também. termoacústico, Pros para internos, dentro, nas Também. paredes. Pros Aí internos. tem outro, aqui ó, a espuma Acho que de tem- célula Nós aberta, temos, acho que que é a a gente tem uma Open Cell. paredinha. Tem uma paredinha quadradinha ali, pode pegar pra gente. Então, esse sistema, ele vem unir o desempenho que já é alto do steel frame, ele vem agregar valor. Porque a gente tem a norma de desempenho. Então, quando a gente fala de construções residenciais, você precisa ter um outro nível de desempenho, tá? Para soluções técnicas e que agreguem valor, conforto, né? Além disso, para empreendimentos comerciais, você tem a questão de eficiência energética. Aí eu estou falando de payback,
né? Quem é empresário aqui sabe, você tem seu galpão, você precisa de uma eficiência térmica para gastar menos energia, ou o teu cliente gastar menos energia com ar-condicionado. Tá aqui, ó. Isso aqui é isolamento acústico e aqui eu tenho isolamento térmico. Além disso, no telhado, depois que eu fiz o isolamento térmico, eu estou promovendo também a impermeabilização do teu telhado. Quem aqui não quer ter um telhado impermeável, sem chuva, sem goteira, sem respingo, 100% sem estanque. trinca, 100% estanque? É isso que eu estou dizendo. O steel frame, a tecnologia do steel frame, ela não veio só para ser algo particular do steel, mas ela vem trazer tanta tecnologia embarcada no sistema que isso acaba respingando para todos os sistemas construtivos atuais, né? Você tem todos os desempenhos em alto nível do steel frame aplicados também para as construções convencionais, telhados convencionais, telhas, fibrocimento, calhetão, laje de concreto, N interfaces aí que precisam ser impermeabilizadas, N interfaces que precisam ser recuperadas em relação à questão de parafusos, né? Temos uma mão de obra de qualidade que segue projeto. Poxa, quem que não quer ter uma obra em que o cara consiga aplicar aquilo que ele vai fazer lendo um projeto? A gente traz isso dentro da construção a seco, né? Fala mais um pouco aí, Humberto, sobre a questão de como é no chão da obra você pegar o projeto e desenvolver o projeto. Cara, complicação de você estar na obra e pegar um projeto, olhar, saber ler o projeto para começar a obra no steel frame, aí a gente vem, porque cai de novo no esquema da mão de obra que é escasso. Exato. E se a gente não começar a treinar toda essa mão de obra, hoje em dia já está vários cursos sendo feitos no Brasil. Então, Sim. A questão toda não é nem a montagem, porque a montagem, você tem um cara de montagem, um aprende, mas se você não treinar essa mão de obra, e eu sempre falo, se a gente pode treinar a escola o ano inteiro para 500 pessoas por dia e ainda vai ser pouco para construção. Exato. E a gente cai no que a gente vem falando, que comparado à alvenaria, em termos de porcentagem, o steel frame está em 1%. Quanto que a gente não tem que treinar de mão de obra para treinar essa galera toda na obra? Para que a gente Galera, possa montar o steel frame? steel frame é ainda 1% do mercado de construção civil 1%. nacional. 1%. Então, Já não tem gente para trabalhar. Muito pouco. Né? Então, gente, Tem você ninguém, né? você que vai ouvir a gente, presta atenção nesse negócio de steel frame. Isso aí não é balela, galera. O Justus está aí investindo milhões num negócio que realmente é algo inovador. É inovador que eu falo, mas é aqui no Brasil, tá? Como eu disse, já tem um velhinho de 100 anos a nível mundial. Então, assim, prestem atenção, se envolvam nessa questão. A gente está aqui na FEIPAT justamente para ser aí um abridor de portas, vai, para a gente desbravar um Eu acho cenário que é importante para os patologistas e para todos aqueles que estão vendo a gente. não é que tudo é um mar de saber que rosas, pelo existe. contrário, Não, tem muito ainda que não. a Não, gente eu tem que acho que mostrar o tem que muitas foi. coisas a ser, assim como as ser outras aprendida e empresas, desenvolvida, né? Assim como as outras empresas também estão passando pelas mesmas dificuldades, não só, às vezes, para aumentar o parque fabril de gente para trabalhar, a Maquinasa, por também estar fabricando e ter esse mesmo problema, junto com a montagem, o problema se torna o dobro. Porque você pode vender no projeto, ou junto com o corpo da engenharia, você consegue produzir. Mas às vezes você não consegue montar na velocidade que você produziu. Exatamente. Às vezes você produziu mais devagar, porque também teve escassez de matéria-prima no mercado, que às vezes oscila, e não é só a indústria nacional que consegue atender o mercado. Então, o pessoal vai ter que se juntar numa sinergia, de alguma forma, não é nenhuma associação, nada que eu estou querendo comentar, mas buscar formas, né? E a gente vai estar buscando pela Maquinasa para treinar esse pessoal. Então, a gente está montando um centro de treinamento também, né? Vamos falar do centro de treinamento, que isso vai ser fundamental para a gente poder também fazer esse pessoal se aproximar. Porque é uma obra, comparada com a alvenaria, que tira de letra.
O steel, ele tira Exatamente. de letra, ele Ela traz dá menos conta do trabalho recado, né? pesado para o Sim. funcionário. Talvez vá incrementar um pouco esse custo, eu acredito que deva incrementar um pouco o custo, porque é oferta e demanda, né? E nós não temos. Exato. Então, mas ao mesmo tempo é um aprendizado da construção, não desmerecendo quem já foi, né? O carro-chefe na civil, que vale muito a pena. Para quem estiver assistindo, o pessoal do drywall já percebeu isso e não está longe o estilo do drywall. Tem umas diferenças básicas e muito importantes, mas eu acho que a gente tem que caminhar, além de todo Tá aí esse o parte caso do do material, Rio Grande do Sul, os quanto treinamentos. que a gente tem que construir lá, ajudar a Sim. construir e se Milhares de famílias, né? tem se juntar as indústrias de aço, ainda sabe, Falta sem gente. contar e usar as pessoas de lá também, treinar essas pessoas que não Tem não que têm multiplicar, tem que Sim. multiplicar. Ah, vamos mandar o pessoal daqui de São Paulo para montar. Não, cara, vamos tentar ajudar. Além de colocar o aço, colocar o steel frame no Rio Grande do Sul, claro que tem outras empresas de steel, Sim, tem bastante. ajudar as pessoas a montarem, dar emprego também, né? Exato. E assim, galera, e vai ser positivo. quando a gente era criança, sempre via, né, as imagens passando na televisão de um cara trabalhando na indústria. Poxa, tudo bonitinho, né? De avental, aquele ambiente limpo, controlado, elegante, né? Muito legal, isso chama atenção. Então, quando a gente fala da construção em steel frame, a gente está falando de um ambiente mais ou menos nessa linha, né? Um ambiente cuidado, um ambiente limpo, um ambiente onde você tem ali um controle do que você está Controle vendo maior, visualmente. Industrializado. Industrializado. E lembrar, pessoal, que também o steel frame, por mais que a gente vê a obra acontecendo, tem muita coisa do steel que ela pode ser concebida e montada dentro da indústria. Então isso Exatamente. também não fica como uma obrigatoriedade da pessoa achar que vou trabalhar com steel frame, quer dizer que eu vou estar num canteiro de obra. Não, não necessariamente. Porque muita coisa vai ser transformada dentro da indústria para que seja mais só transportada e montada para previamente terminada, vamos falar assim. Então, É o que a isso gente também chama- abre um pouco o leque do pessoal, né? É o que a gente chama da construção off-site, Off-site, né? É a construção fora do canteiro de obras. A gente atendeu muitas pessoas aqui no stand da Camacho Construct que vêm de construtoras. E em todas as vezes que a gente falou com eles, a gente disse, olhem para isso, vejam isso, prestem atenção no sistema do Light Steel Frame para as vedações verticais das fachadas. Os sistemas atuais, eles estão trazendo muitas problemáticas. Não por conta de todo o sistema que a gente já tem condição de atender, mas é natural, vai trincar, vai ter uma série de coisas aí que vão precisar ser reajustadas. E isso, pra gente que está aqui do Steel Frame, acho que é interessante avaliar de uma forma diferente. Eu gostei de ter essa interface com a galera, porque assim, olhem a respeito do steel, né? O steel frame, ele é um par perfeito aí pros fechamentos dos prédios. Quando um prédio é concebido desde o projeto inicial para a vertente de fechamentos em vedações verticais no sistema do Light Steel Frame, você tem uma gama enorme de ganhos, significativamente, principalmente na questão de peso e a carga em fundações. Além disso, você tem um ganho enorme de logística. Você não vai ter que ficar recebendo e estocando bloco ao longo de todo o prédio. Você tem um nível de movimentação em obra, né? Transporte horizontal e vertical, né? A sua logística é otimizada, porque a gente pode trazer isso da indústria, pronto, painelizado, inclusive. Então, assim, são muitos ganhos que a gente tem a oferecer. Eu acho que é só o começo, né? A gente está aqui colocando o nosso rosto, né? A nossa cara para bater, porque é algo que é importante a indústria construtiva saber, né? Muitos têm visto, estão acompanhando e a gente está mais do que à disposição para poder falar mais, para poder conversar a respeito, para poder dialogar com os setores. Isso é interessante, não é só casa que a gente pode construir em steel, né? A gente pode construir N coisas. E como a gente está em São Paulo, né, Grande São Paulo, massivamente a gente tem condomínios.
nascendo aí prédio todo dia praticamente, momento. não é? É, A sem gente tem esquecer cases da aí. área comercial, né? Sim, Todos poxa. os comércios, serviços, áreas industriais também, que muitas vezes no processo de alvenaria comum leva-se quase o dobro. Muitas vezes Exatamente. você tem cargas suspensas ali que não dá para fazer também alvenaria e às vezes a pessoa acaba não fazendo por falta de conhecimento. Então tem um Sim. mercado assim para falta gente até. Exatamente. De tanto que vai crescer, mas É por isso que a gente fazendo tá esse aí, né? trabalho junto, Então, a né? gente tem que fomentar Exatamente. cada vez mais. Né? E Exatamente. Só sempre- conhecimento, É. se unir, a gente não tem que falar, só existe um, só existe nós aqui. Então, Não. vão vir outros a mais, gente né? volta a falar, Maquinasa, indústria de aço, tá trabalhando que eu tenho a mão de obra, Camacho, construtora, com as coisas. A gente tá falando, esse aço, por exemplo, esse aço não foi Maquinasa, esse aço foi do Marcos Melchiori e tal. É o que Marcão, né? Marcão e tal. Ou seja, A gente não tem que. O Steel, ele Não tem esse tem... problema de- O Steel, eu acho que até porque... vamos falar assim, claro, tá sempre novas pessoas entrando, a gente até agradece que isso aconteça, E tanto na parte de engenharia, feito no Brasil, né? montagem, Levamos pra lá, né? mas Exato. o Steel, ele tem um negócio legal que, por mais que o mercado ainda não é tão grande de players para fornecer o sistema todo, a maioria do pessoal se conhece. Todo mundo. Exato. E eu ainda posso falar Você- que agora eu tô com o aço, assim, fazendo né? Pô, eu venho do parafuso, então quando sai uma venda às vezes maior para um e depois para um outro, eu já consigo até imaginar o tamanho da obra, vamos falar assim. Está sendo construído no Mas no Brasil. final a gente acaba tendo um bom relacionamento com todos, porque o mercado é tão grande que ninguém pode achar que eu não vou falar com esse, que eu não vou falar com aquele. Não, pelo contrário. Nós temos que, por ser ainda um embrião muito novo, em termos de... A norma saiu o ano passado, já está com revisão, que é normal, tentar ver, através de canais como esse, ou até de outros tipos de conversa, juntar mais mesmo. A Maquinasa fala com a empresa X, fala com a empresa Y, e assim, porque a gente troca conhecimento também, né? é isso aí. E agrega. Muito bom, gente. Olha, excelente Valeu. papo. Obrigado. Valeu. Né? A gente está aqui encerrando. Agradeço demais, Humberto, Brunão. Obrigado. Pessoal, Obrigado, gente. Valeu. é demais estar aqui falando. Entrem em contato, a gente está à disposição. Não somos os donos da verdade, mas a gente está à disposição aqui para aprender juntos. Fala aí, Amém. Humberto. Queria agradecer ao Vinícius Camacho, que nos chamou para participar daqui da FEIPAT no stand deles. Para a gente trazer, você vê, não tem esse problema. Trabalha com steel frame, a gente trabalha também, mas É isso estamos aí. ajudando A sinergia, um outro. né? É isso Você como aí. engenheiro, mão de obra, todas as Sim. coisas. cara. E vamos deixar aí as redes sociais, né, galera? Fala aí, Humbertão, rede social da Maquinasa. www.maquinasa.com.br. E lembrando que agora em outubro a gente vai estar no congresso. Sim. Tá lá, O congresso sétimo da Steel, congresso do olha Steel como Frame. já A andou gente vai também. estar com o stand lá também, vamos estar com essa galera toda aqui de Quem Legal. novo. sabe a gente volta a fazer Tem Instagram? Tem Instagram. Tem Instagram também, O né? Instagram é o Maquinasa Oficial, né? Maquinasa Steel Solution. né? Legal. Tem o Facebook também. O Maquinasa é um nome que a gente associou muito com a parte de máquinas. Então, Perfeito. eu acho que fica muito fácil vocês encontrarem qualquer outra mídia nossa, mas os Da mais hora. importantes são o Instagram e o próprio site, né? Legal. Maquinasa.com.br. Show de bola. Isso aí. Quando Legal. a gente dá É um isso aí. passo, a gente já não está no mesmo lugar. É isso aí. Gente, obrigado. Camacho Valeu. Construct é @Camacho Construct, tá? @Vinícius Camacho _LSF. Tamo junto, obrigado. Um abraço e é nóis. Valeu. Valeu, galera. Vinícius. Tudo de Obrigado. bom.